Saber Cotidiano apresenta. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos aqui conversando sobre os relacionamentos na sociedade digitalizada, via aplicativos, via internet, de que forma que a gente se relaciona com os outros e consigo mesmo. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho dessa questão do narcisismo e eu acho que ficou faltando falar de um ponto específico, né? Enquanto socióloga, eu acho que eu tenho que fazer esse adendo aqui, né? Que a gente não está tratando de questões psíquicas em nível psicológico ou psiquiátrico. A gente está olhando para fenômenos psíquicos que se dão na sociedade, ou seja, fenômenos muito mais generalizados, processos tentando entender as questões sociais que envolvem o surgimento desses fenômenos. Acredito que profissionais da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria são muito mais capazes de explicar esses fenômenos num nível individual, no nível da nossa mente, do funcionamento da nossa consciência ou inconsciente, enfim, depende da abordagem. Mas o que é importante se deter aqui é que a gente está tentando buscar os elementos sociais, filosóficos, culturais que moldam esse regime subjetivo na contemporaneidade. Então, mesmo quando a gente fala na ideia, por exemplo, de uma depressão, a depressão ela não é a mesma a depender do momento, da época, do contexto social, né? Hoje a gente vive, digamos, uma epidemia de sintomas de depressão, de ansiedade, de crises, de desvio, né, problemas relacionados à nossa atenção, e tudo isso também tem razões sociais. O sofrimento na sociedade contemporânea, ele é um ponto específico de análise também das ciências sociais. Ele não é apenas algo que fica restrito ao plano individual, afinal o capitalismo, né, é algo que nos adoece todos os dias. Bom, vamos falar então, né, justamente dessa socialidade do sofrimento. O sofrimento ele é algo que a gente tem que compartilhar, mas ao mesmo tempo a vida na rede social ela é feita de uma maneira em que a gente não é estimulado a falar do nosso sofrimento, embora hoje muito mais do que antes está se escancarando essa ideia da vulnerabilidade, mas a gente até pode se questionar até que ponto, né, essa exposição da própria vulnerabilidade também não é uma arma para se defender e para se fechar, ou ainda uma arma narcísica, né, para falar um pouco de si e ao mesmo tempo em que qualquer outro diálogo muito mais saudável e que busque de fato entrar nessa situação aconteça, né? Porque uma vez que isso é exposto numa rede social, para além de likes, a gente não sabe se isso gera de fato reações que vão levar essa pessoa a sair dessa situação, né? Então, é parte da estratégia contemporânea no capitalismo de tentar privatizar os nossos sofrimentos, as nossas angústias e assim ocultar a questão social que está por trás, né? De exploração, de cansaço, de busca por desempenho, de cobrança constante, de um ritmo de trabalho frenético, né? Impedindo assim a politização de todas essas questões, uma vez que não interessa a gente falar disso como um elemento político, não interessa a gente discutir as questões relacionadas aos regimes de trabalho, aos regimes de exploração, não interessa discutir, por exemplo, por que, né, mulheres que voltam da licença maternidade são demitidas ou são preteridas numa promoção. Não interessa discutir a carga, né, de sofrimento
de quem vive assédio, situações de assédio moral dentro das empresas, não interessa discutir a carga de cansaço de quem é terceirizado, PJ, e que tem que se esforçar para se vender o máximo possível, para sentir que está inserido no mercado de trabalho, enfim. Então, é importante a gente fazer essa ligação entre o sofrimento contemporâneo e o capitalismo. Não ignorar isso, que esse sofrimento ele não é individualizado, ele não é privatizado, mas ele é coletivo, certo? E outro adendo que a gente precisa fazer é a questão da subjetividade, que a gente falou no vídeo anterior, né? A subjetividade atualmente, ela é produzida o tempo todo, né? A ideia de produzir subjetividade não só nas nossas práticas diárias, mas também da ideia de um processo, né? A gente está se produzindo o tempo todo enquanto sujeitos ativos ou reativos, mas de alguma maneira a gente está tentando ser e habitar nesse mundo, criar um lugar a ser percorrido. Só que nesse meio, né, entram as biopolíticas, entram os elementos, né, reativos, entram questões relacionadas à gestão dos nossos corpos, à gestão da nossa vida, do nosso tempo, ênfase na nossa produtividade. E isso está muito além do que Foucault já falou da sociedade disciplinar, né, e de produzir sujeitos disciplinados, acostumados a esses regimes, né? Mas as tecnologias elas têm de fato essa relação com o processo de dominação de cada um, no sentido de modificar essas pessoas, esses indivíduos, e produzir essas subjetividades. Então, novamente, essa discussão da subjetividade narcísica, do sofrimento contemporâneo desse sujeito que talvez nem seja blasé, ele seja indiferente, ou um sujeito cansado, mas ao mesmo tempo um sujeito muito orientado para o seu ego, para a sua imagem, né, por questões narcísicas, é de fato uma produção contemporânea e que não é moldado só nas nossas práticas uns com os outros, mas também que tem um forte apelo a partir do momento que a gente está em relação com a tecnologia, né? E quando a gente fala desses modos de subjetivação cada vez mais impotentes, mais fracos dentro de uma perspectiva nietzschiana, pois eles são separados do que eles podem, a gente percebe como a experiência do sujeito, que poderia ser muito mais ampla e abarcar inúmeras realidades, uma vez que na internet, teoricamente, a gente teria contato com diversas possibilidades, diversos mundos, diversas formas de vida. Afinal, essa foi a promessa da internet. Hoje em dia a gente já sabe que não, por causa do algoritmo e das suas restrições, mas então isso se estreita e a gente vê um sujeito cada vez mais aprisionado dentro da sua própria perspectiva, dentro daquilo que ele considera seguro, são, saudável, e o resto não lhe interessa muito, a menos que fure a bolha do algoritmo por alguma razão e se mostre como um possível interesse, né? Então a gente vê a produção de uma subjetividade bem fraca, né? Situações de medo, de angústia, de desconforto, tudo isso é visto como uma coisa ruim. É preciso cuidar, curar, acabar, cortar logo com o que é ruim, medicalizar, né? Para que a gente volte à normalidade. É como se a gente não aceitasse os processos de dor e tudo que nos atravessa como um elemento que leva à nossa mudança do mundo, tudo que é tido como faz a gente se sentir envergonhado, mal, deprimido, né, acaba sendo tolhido. Busca-se para patologizar essa experiência de desestabilização, que afinal de contas faz parte da nossa existência, né? Então, não se trata aqui de minimizar diagnósticos de depressão. A gente não está falando da questão psíquica individual, mas como coletivamente a gente está num processo de super diagnósticos, muitos diagnósticos
hiperdiagnósticos, não só de depressão, mas de outras patologias, que de alguma maneira nos dizem talvez de uma leitura um pouco equivocada do que seria essa desestabilização do sujeito tão necessária para a sua experiência com alteridade. Afinal, viver, entrar em contato com o outro é o tempo todo se desestabilizar, né? Só que isso cada vez menos é aceito, né? Então a gente está de fato num momento de patologização da experiência. E quando não é isso, a gente tem, quando não é patologização, também pode ser o mergulho em fanatismos, em ideias fechadas, sejam elas religiosas, sejam elas ideológicas ou não. Sempre olhando para uma entidade superior, fazendo com que haja a ideia de um salvador, né? Haja a ideia de uma ilusão, de um controle sobre o mundo, que as coisas vão funcionar de determinada maneira, né? E essa idealização muitas vezes permite escapar à desestabilização da realidade. Então, o recado que fica é muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com tudo aquilo que nos atravessa, né? E ter um olhar bem crítico às associações, ao que se está propondo para a gente, aonde a gente pode se conectar, a que ideias, o que né, a partir de um like que vai nos levar a determinados perfis e preferências e calibrar assim o algoritmo, tem que tomar cuidado o quanto isso também não é capaz de cercear a nossa existência e quanto isso também não é capaz de deixar a gente cego para olhar para si de uma maneira muito mais crítica. Até a próxima!